Você já se perguntou como algumas figuras históricas foram transformadas em vilãs por pura conveniência política? Imagine uma jovem camponesa, guiada por visões, liderando um exército e mudando o rumo de uma guerra. Mas em vez de glória eterna, o que ela recebe? Acusações, traição e a fogueira. Esse não é apenas um drama antigo, é um reflexo direto do mundo em que vivemos hoje. A história de Joana d'Arc não é só sobre fé e coragem. É sobre como o sistema transforma heróis em ameaças, quando isso convém. E pior, como esse jogo continua se repetindo, século após século. O que os inimigos de Joana sabiam sobre o poder da manipulação que ainda assombra a política moderna? Fica comigo até o fim, porque o que você vai ver pode mudar a forma como você enxerga as verdades que nos vendem todos os dias. Joana d'Arc era apenas uma adolescente camponesa nascida em Domremy, um vilarejo isolado da França, durante um dos períodos mais sombrios da história europeia, a Guerra dos 100 Anos. Enquanto a nobreza se escondia em castelos e os reis lutavam por tronos, Joana afirmava ouvir vozes. Mas não eram vozes comuns. Eram comandos celestiais, visões místicas que a impulsionavam a liderar a França contra a ocupação inglesa. Um absurdo? Talvez. Mas o mais impressionante foi o que veio a seguir. Aquela jovem sem treino militar, sem sangue real, sem poder político, conseguiu algo que nem os generais experientes ousaram tentar. Ela convenceu o rei a lhe entregar um exército. E por que ele fez isso? Porque a França estava à beira do colapso. O rei Carlos VII, desesperado, viu em Joana não apenas uma enviada divina, mas uma última aposta. E ela não decepcionou. Comandando suas tropas com fervor quase sobrenatural, Joana libertou a cidade de Orleans, um feito que virou o jogo da guerra. O povo passou a venerá-la, a igreja começou a observar com cautela e os inimigos começaram a temê-la. Mas é aqui que mora o perigo. Porque quando uma figura vinda do povo começa a influenciar decisões reais, a elite se incomoda. Joana d'Arc não era só uma guerreira, ela era um símbolo, uma ameaça viva a todo. O sistema de manipulação e controle que a política usava para manter o povo submisso. Ela falava com a convicção de quem acreditava estar cumprindo uma missão divina. E quando alguém assim surge no meio do caos, só há duas opções. Ou você a transforma em heroína nacional, ou a destrói antes que ela inspire uma revolução. E adivinha o que os poderosos escolheram? Afinal, o que acontece quando uma figura popular nasce fora do sistema? O sistema reage. Mas o que torna essa reação tão sutil é que, no início, ela vem camuflada de apoio. E é aí que mora o primeiro truque da manipulação política. Aceitam você, até que sua voz seja grande demais para ser ignorada. Enquanto Joana vencia batalhas e devolvia esperança ao povo francês, as forças políticas começaram a traçar outro plano: transformar a salvação em ameaça. A mesma fé que inspirava as massas começou a ser questionada pelos altos clérigos. Visões de Deus ou bruxaria? Veja como a estratégia funciona. Primeiro te deixam subir. Depois, quando você se torna um símbolo, começam a distorcer a sua imagem. O que antes era milagre agora vira heresia. Esse método não desapareceu. Hoje, ele aparece quando influenciadores, políticos ou líderes populares começam a ameaçar o status quo. A dúvida é semeada, a reputação é corroída, mas tudo começa com uma simples pergunta plantada no ar: será que ele ou ela é tão bom quanto parece? Joana foi capturada e julgada, mas não por um tribunal imparcial. Era um julgamento político disfarçado de religioso. Nenhuma testemunha a seu favor foi ouvida, nenhum direito foi respeitado. O veredito já estava decidido antes mesmo da primeira pergunta. Isso te lembra alguma coisa? A manipulação política se fortalece quando o teatro da justiça serve aos poderosos. Quando o processo parece legítimo, mas na verdade é apenas uma encenação. Hoje, vemos isso em CPIs seletivas, processos judiciais midiáticos e condenações públicas que acontecem nas redes antes mesmo da verdade ser investigada. O que fizeram com Joana foi uma lição.
Se você não puder ser calado, será destruído por vias legais. Joana morreu na fogueira, queimada viva por acusações que anos depois foram anuladas. Ela foi canonizada, transformada em santa. Mas por que só depois da sua morte? Porque o sistema sabe aproveitar até o símbolo de quem ele destruiu. Joana virou mártir quando já não podia mais desafiar ninguém. Hoje vemos figuras públicas sendo canceladas, desacreditadas e, anos depois, reabilitadas. Mas por quê? Porque é conveniente. Porque a história é escrita por quem vence. E muitas vezes quem vence não é o justo, é o mais estratégico. A morte de Joana foi o início da manipulação final, transformá-la em ícone, para esconder a culpa de seus algozes. Joana d'Arc não foi só uma guerreira, foi um espelho, um alerta de como o poder manipula narrativas para manter seu controle. E hoje, quando vemos líderes populares sendo exaltados e depois destruídos, precisamos perguntar: estamos diante de uma verdade? Ou apenas da nova versão de um velho teatro? Se essa história te fez refletir, se você viu paralelos com o que acontece nos bastidores do mundo atual, então comenta aqui. Qual é a maior manipulação política que você já presenciou? E não esquece, se você valoriza conteúdo que escancara o jogo por trás do palco, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Porque enquanto muitos dormem, a manipulação continua agindo e você precisa estar acordado.